Os Sertões. Campanha de Canudos, de Euclides da Cunha, segmento da segunda parte do livro intitulada O Homem, trecho sob o título de Como se faz um monstro. E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até os ombros, barba inculta e longa, face escaveirada, olhar fulgurante, monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano, abordoado ao clássico bastão em que se apoia o passo tardo dos peregrinos. É desconhecida sua existência durante tão largo período. Um velho caboclo, preso em Canudos, nos últimos dias da campanha, disse-me algo a respeito, mas vagamente, sem precisar datas, sem pormenores característicos. Conhecera-o nos sertões de Pernambuco, 1 ou 2 anos depois da partida do Crato. Das palavras desta testemunha, concluí que Antônio Maciel, ainda moço, já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos. Aparecia por aqueles lugares sem destino fixo, errante. Nada referia sobre o passado, praticava em frases breves e raros monossílabos. Andava sem rumo certo, de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e, ocasionalmente, dormindo ao relento à beira dos caminhos, numa penitência demorada e rude. Tornou-se logo alguma coisa de fantástico ou mal-assombrado para aquela gente simples. Ao oberar-se das rancharias, dos tropeiros, aquele velho singular, de pouco mais de 30 anos, fazia que cessassem os improvisos e as violas festivas. Peregrinações e martírios. Dos sertões do Pernambuco passou aos de Sergipe, aparecendo na cidade de Itabaiana em 1874. Ali chegou, como em toda parte, desconhecido e suspeito, impressionando pelos trajes esquisitos: camisolão azul, sem cintura, chapéu de abas largas, derrubadas e sandálias. Às costas um surrão de couro em que trazia papel, pena e tinta, a missão abreviada e as horas marianas. Vivia de esmolas, das quais recusava qualquer excesso, pedindo apenas o sustento de cada dia. Procurava os pousos solitários, não aceitavam leito algum, além de uma tábua nua e, na falta desta, o chão duro. Assim pervargou largo tempo, até aparecer nos sertões, ao norte da Bahia. Ia-lhe crescendo o prestígio. Já não seguia só. Encalçavam-no na rota desnorteada os primeiros fiéis. Não os chamara. Chegavam-lhe espontâneos, felizes por atravessarem com ele os mesmos dias de provações e misérias. Eram, no geral, gente ínfima e suspeita, avessa ao trabalho, farândola de vencidos da vida, vezada a mândria e a rapina. Um dos adeptos carregava o templo único, então, da religião minúscula e nascente um oratório tosco, de cedro, encerrando a imagem de Cristo. Os Sertões, Campanha de Canudos, de Euclides da Cunha, segmento da terceira parte do livro, intitulada A Luta. Notas de um diário. Nesse dia, translademos, sem lhes alterar uma linha, as últimas notas de um diário, escritas à medida que se desenrolavam os acontecimentos. Chegam a uma hora, em grande número, novos prisioneiros, sintoma claro de enfraquecimento entre os rebeldes. Eram esperados. Agitara-se pouco depois do meio-dia, uma bandeira branca no centro dos últimos casebres, e os ataques cessaram imediatamente do nosso lado. Rendiam-se, afinal. Entretanto, não soaram os clarins. Um grande silêncio avassalou as linhas e o acampamento. A bandeira, um trapo nervosamente agitado, desapareceu. E logo depois, 2 sertanejos, saindo de um atravancamento impenetrável, se apresentaram ao comandante de um dos batalhões. Foram para logo conduzidos à presença do comandante em chefe.
na comissão de engenharia. Antônio o Beatinho. Um deles era Antônio, o Beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro, mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto o busto adelgaçado, levantava com altivez de resignado a fronte, a barba rala e curta emoldurava-lhe o rosto pequeno animado de olhos inteligentes e límpidos. Vestia camisa de azulão e, a exemplo do chefe da Grey, arrimava-se a um bordão a que se estiava, andando. Veio com outro companheiro entre algumas praças, seguido de um séquito de curiosos. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul, de listras e bordas brancas, de linho, e quedou, correto, esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi perdida uma sílaba única do diálogo prontamente travado. Quem é você? Saiba, seu doutor-general, que sou Antônio Beato, e eu mesmo vim por meu pé me entregar, porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E rodava lentamente o gorro nas mãos, lançando sobre circunstantes um olhar sereno. Bem, e o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. Morte de conselheiro. Explicou então que aquele, agravando-se antigo ferimento, que recebera de um estilhaço de granada, atingindo-o quando em certa ocasião passava da igreja para o santuário, morrera a 22 de setembro, de uma desinteria, uma caminheira, expressão horrendamente cômica que pôs repentinamente um burburinho de risos irreprimidos naquele lance doloroso e grave. O Beato não os percebeu. Fingiu, talvez, não os perceber. Quedou imóvel, face impenetrável e tranquila, de frecha sobre o general. Olhar a um tempo humilde e firme. O diálogo prosseguiu. E os homens não estão dispostos a se entregarem? Batalhei com uma porção deles para virem, e não vieram porque há um bando lá que não querem. São de muita opinião, mas não aguentam mais. Quase tudo mete a cabeça no chão de necessidade. Quase tudo está seco de sede. E não podes trazê-los? Posso não. Eles estavam em tempo de me atirar quando saí. Já viu quanta gente aí está toda bem armada e bem disposta? Eu fiquei espantado. A resposta foi sincera, ou admiravelmente calculada. O rosto do altareiro desmanchou-se numa expressão incisiva e rápida, de espanto. Pois bem, a sua gente não pode resistir, nem fugir. Volte para lá e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Serão entregues ao governo da República. Diga-lhes que o governo da República é bom para todos os brasileiros. Que se entreguem, mas sem condições. Não aceito a mais pequena condição. O Beatinho, porém, recusava-se obstinado à missão. Temia os próprios companheiros. Apresentava as melhores razões para não ir. Nessa ocasião, interveio o outro prisioneiro, que até então permanecera mudo. Viu-se pela primeira vez um jagunço bem nutrido e destacando-se do tipo uniforme dos sertanejos. Chamava-se Bernabé José de Carvalho e era um chefe de segunda linha. Tinha o tipo flamengo, lembrando talvez, o que não é exagerada conjectura, a ascendência de holandeses que tão largos anos por aqueles territórios do norte trataram com o indígena. Brilhavam-lhe varonis os olhos azuis e grandes. O cabelo alourado revestia-lhe basto, a cabeça chata e enérgica. Apresentou logo como credencial o mostrar-se de uma linhagem superior. Não era um matuto largado. Era casado com uma sobrinha do capitão Pedro Celeste, de bom conselho. Depois contraveio num desgarre desabusado, insistindo com o Beatinho recalcitrante. Vamos, homem, vamos embora. Eu falo uma fala com eles. Deixe tudo comigo. Vamos.